tenha humildade para fazer esse reconhecimento agora, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Se você é aquela pessoa que tem o teu trabalho de 8 às 6, você chega exatamente 8, sai às 6. Se teu chefe pede para você fazer tal coisa e às vezes ele te solicita uma outra, você fica bravo, diz eu não fui contratado para isso. Então, observa agora o teu comportamento, porque aqui o que a gente está querendo trazer para ti é princípios que você de verdade possa reconhecer. A gente não está fazendo crítica, a gente não está fazendo julgamento, a gente está te dando a oportunidade de você mudar. Porque às vezes, né, Mari, é muito difícil nós identificarmos nossos erros. Os pontos cegos, né, que a gente tem em relação a gente mesmo. Sim, porque eu tenho vários, mas é muito mais fácil você identificar os meus pontos para que eu possa melhorar. E você os meus, que às vezes eu não consigo ver. Exatamente. E você que está aqui, que ouviu essa história, eu tenho certeza que você sabe de verdade como você tem sido. Paulo Fernando, escreve inclusive aqui nos comentários. Seja sincero, porque agora é uma hora de você soltar tudo aquilo que é ruim, para que você possa receber tudo aquilo que é bom. E daí, Mari, você contando, eu senti no coração do Espírito Santo de compartilhar com eles sobre José. Porque José, ele sempre fez mais, ele sempre fez além do que aquilo que foi pedido. Então, José, por exemplo, quando ele foi vendido pelos irmãos, por causa da inveja dos irmãos, do sonho que José tinha tido, ele se tornou escravo de Potifar. Ele poderia ter ficado triste, ele poderia ter dito assim, nossa, foi injusto, os meus irmãos, gente, seja sincero. Imagina, gente, ser vendido por irmão. E nu ainda, né? Porque arrancaram as vestes dele e jogaram lá na cisterna para sujar as roupas dele de sangue, para falar pro pai que uma fera matou ele, um bicho matou. Imagina, gente, então é muito sério. Então, olha para isso. Ele foi para a casa de Potifar, ele foi como escravo. Só que sabe o que aconteceu? Por ele ter feito mais do que aquilo que foi solicitado, ele se tornou o administrador da casa de Potifar. Ele se tornou aquele que administrava não só os bens, mas ele era o governante. Ele fazia absolutamente tudo. Ele era a pessoa de integridade e de confiança. Só que eu queria que vocês olhassem isso. Ele foi contratado como escravo. Daí, depois, em pouco tempo, né? O Potifar confiava tudo nas mãos dele. Só que daí ele foi traído. Ele foi traído pela esposa de Potifar, que difamou ele. Disse que ele tinha tentado ter relações com ela e foi tudo mentira. E daí ele foi preso. Imagina. Só que daí, olha só, gente, na prisão, ele não foi um preso normal. Ele administrou toda a finança da prisão. Ele era quem revelava os sonhos de todos aqueles que estavam lá. Então, José, ele sempre fez mais, a ponto de ele ser chamado pelo próprio faraó. Então, ele não foi chamado por qualquer um para revelar o sonho. O homem mais importante soube dele. Sabe o que é isso? É um princípio, anota aí. Um princípio que está como se fosse um subprincípio do ser, fazer a mais, que é exatamente você ter uma boa reputação. A tua reputação, ela vai antes de você. Então, por exemplo, a Mari, ela tem uma excelente reputação. Se ela for fazer qualquer reunião e dizer assim, nossa, eu vou fazer uma reunião com a Mari, a pessoa vai dizer assim, caramba, que legal, eu já conheço o trabalho dela, eu já vejo como que ela faz. Então, José, ele tinha essa reputação. A reputação dele foi antes, e ele foi chamado pelo faraó. Sabe o que aconteceu, gente? Quando o faraó chamou ele, a Mari sabe muito bem a história, e talvez alguns de vocês sim, outros não, o faraó, ele chamou apenas para revelar um sonho. Mas sabe o que José fez? Ele deu toda a estratégia do que tinha faraó que fazer nos próximos 14 anos. Que é exatamente o que o Fernando, na história da Mari, fez. Então eu queria que você se perguntasse hoje, eu tenho sido José? Eu tenho sido Fernando? Ou eu tenho sido Paulo? Porque se você tem sido Paulo, talvez seja por isso que você não prosperou até hoje. Mas a partir de hoje, você vai ter já uma tarefa, porque aqui eu e Mari, nós somos mentoras. Mari é psicóloga, eu sou mentora, Mari também é mentora, e o mentor, ele já trata com você diretrizes para você fazer mudança e transformação. Então, a gente já quer que você pegue um papel, uma caneta, e hoje ainda, e manda pra gente, você vai fazer um stories, marcar eu, marcar a Mari, e mostrar que você cumpriu a tarefa, e a gente vai ver se você está comprometido ou não. Que tarefa é essa, Andresa? Você vai colocar exatamente 5 coisas que você vai fazer a mais a partir de amanhã. Show.
Top. Legal. Muito bacana isso, Dedê. E lembrando, gente, que naquela época o faraó era como se ele fosse o presidente do mundo. Por quê? O Egito era o maior país, o Egito era o país que mandava no mundo inteiro, né? E é isso que a Dedê falou. José servia na prisão, ele tinha o dom de servir todo mundo. E o que Jesus fala? Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Aí ele fala, o filho do homem, que é ele mesmo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? E aí, como José servia e ajudava os outros, interpretava o sonho dos outros na prisão, quando o faraó teve o sonho, chamavam tudo que é mago, que é feiticeiro, ninguém conseguia, lembraram de José. E o que a Dedê falou, ele não só interpretou o sonho de faraó, como ele deu a solução. Ele falou assim, e eu sugiro que você, né, contrate alguém, pegue alguém que tenha capacidade para juntar, porque vai vir 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras para juntar no celeiro, não sei o que, tal. Ele nem pensava que o faraó ia escolher ele. Aí o faraó olhou e falou assim, mas quem melhor do que você para fazer isso? Ele se tornou o governador da terra. Porque ele alimentou a terra inteira. Era o Egito que mandava no mundo. Era o país mais forte do planeta naquela época. Imagina, de escravo, aonde que ele chegou, por quê? Por fazer isso que a gente falou, fazer além, por fazer com excelência, né? Reputação, isso que a Dedê falou.